Amados irmãos, amadas irmãs, continuando o encargo que estávamos liberando ontem, nós podemos ver que nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele não é um Deus que executa o juízo antes do tempo. Ele espera chegar à medida. Nós estamos vivendo os tempos finais. Nós temos visto os pecados sendo cometidos nessa terra e já estamos atingindo aquela medida. Deus vai iniciar o seu juízo. Mas antes disso, ele quer resgatar Ló. Isso é algo muito importante. Nós vimos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia de juízo. O Senhor quer livrar da provação os piedosos, mas ele vai executar o seu juízo sobre os injustos. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não está tardando a sua vinda, retardando a sua promessa. Aqui diz que ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então hoje é o dia. Nós vamos esperar quando atingir a medida da iniquidade, já será tarde demais. E olha só, nos versículos 14 a 18 de 2 Pedro 3, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós estamos esperando a vinda do dia do Senhor. E nós precisamos estar prevenidos. Como aqui diz, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados. Por isso, nós temos que nos santificar nesses tempos finais. Agora, vamos ver algo muito, muito importante. Deus está falando conosco para nós não sermos como Ló, que foi viver no meio dos pecadores e viver como se estivesse tudo bem. Deus quer nos salvar, Deus está nos chamando. Agora vamos ler
algumas porções, 3 porções da palavra de Deus, onde Deus nos chama hoje para sairmos da nossa situação. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17, até o capítulo 7, versículo 1. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Preste atenção a essa porção. Aqui, o Senhor diz: não vos ponhais. Significa que nós não devemos nos colocar em que tipo de posição ou condição? Aqui diz: julgo desigual com incrédulos. Esse é o problema. O Senhor aqui está destrinchando a situação. Olha só, julgo desigual com os incrédulos. Depois ele diz: sociedade entre justiça e iniquidade. Nós estamos vendo essas coisas estavam acontecendo ali com Ló. E o Senhor hoje está falando para nós, para não acontecer isso conosco. Nós é que nos colocamos nessa condição. Aqui diz: não vos ponhais. E fala ainda: comunhão da luz com as trevas. Pode haver? Não pode. Fala de harmonia entre Cristo e maligno. Harmonia. União a união do crente com o incrédulo. Ligação. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos nessa condição, nesse jugo desigual com os incrédulos, estamos no mesmo jugo. Estamos vivendo numa sociedade da justiça com a iniquidade, numa comunhão de luz com trevas, harmonia do Cristo com o maligno, união do crente com o incrédulo, ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. O Senhor diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras. O Senhor está chamando: retirai-vos. Aqui está o chamamento do Senhor. Precisamos ouvir esse chamamento. Retirai-vos do meio deles. Naquele tempo, Deus estava falando com Ló. Permitiu que fosse levado cativo. Deus estava advertindo e chamando: sai de Sodoma. Mas ele não saiu. Hoje ele está nos chamando. Aqui diz de uma maneira muito clara: retirai-vos do meio deles. Nós vamos ainda ficar ou nós vamos atender o chamamento do Senhor? Continuamos amanhã.